Brumadinho, continuam as buscas por desaparecidos, mortos, né, na verdade, cujos corpos não foram resgatados. A contabilidade mórbida dessa tragédia é de 165 mortos já recuperados os corpos e 160 mortos cujos corpos não foram recuperados. O número de hoje é de 325 mortos, dos quais, repito, 160 não foram encontrados. As buscas continuam, claro que os contingentes vão diminuindo, inevitável que assim seja, passada já pouco mais de 2 semanas daquele deslizamento. 25 de janeiro, né, Boixá? Dia 5 de janeiro. 25 temos 2 semanas, não é isso? 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica desceram da barragem de Brumadinho e as investigações continuam avançando, eu diria, num ritmo ainda mais lento do que a busca por corpos. Na verdade, a busca por corpos continua num ritmo intenso. Eu diria que o resultado inevitável também, a lama secou, a altura da avalanche foi gigantesca, muito provavelmente muitos desses corpos não serão encontrados. Por enquanto, sabe-se em linhas gerais que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarábia. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo, e a cumplicidade por isso está no judiciário, que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções que poderiam ter feito de Mariana um exemplo não só para a Vale, protagonista das 2 tragédias, mas para as mineradoras de uma maneira geral, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos, no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos, talvez não tivéssemos agora essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. A propósito disso, e em função da tragédia mais recente no Ninho do Urubu do Flamengo, com 10 meninos mortos, toda a imprensa se dedicando mais intensamente, claro, a essa tragédia mais recente no Rio de Janeiro. O jornal Globo hoje publica uma reportagem com o título "Negligência e impunidade marcam tragédias no país". Vou sugerir até a equipe do Café com o Jornal, se tiver a capa do Globo, estampá-la aí na imagem da TV Bandeirantes e do Band News TV, mas não tendo, de qualquer maneira, qualquer imagem do evento no Rio de Janeiro, que passa a ser o foco a partir de agora. Negligência e impunidade marcam tragédias no país. Em 10 grandes casos nos últimos 12 anos, ainda não há condenações na justiça. E o Globo faz uma lista de 10 grandes casos trágicos ocorridos no país, com grande número de mortos. Aquele naufrágio na Baía de Todos os Santos, o rompimento de Mariana, o incêndio na Boate Kiss, o desabamento do edifício Liberdade, o desabamento no Largo do Paissandu, em São Paulo, a explosão num restaurante, ele é Carioca, em 2011, enchente na região serrana do Rio de Janeiro também, chuvas em Niterói, Rio e região metropolitana com 214 mortos em 2010, a tragédia no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E a síntese desse levantamento feito pelo Globo, coordenado pela Aline Ribeiro e Tiago Erdi, é de que as consequências não deram em nada. As consequências não deram simplesmente em nada. Quando você vai vendo o desdobramento das reações do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário a esses eventos, nos quais essas 3 instâncias têm responsabilidade direta, quer pela omissão, quer pela cumplicidade, quer pela burocracia, você vê que não só os agentes públicos não pagaram nada por isso, como os agentes privados, seus sócios, também não. E esse é exatamente o ponto que une todas essas tragédias, e é preciso ver como será agora em relação a Brumadinho e como será em relação ao Ninho do Urubu. Já na sexta-feira, no calor da cobertura aqui, nós estávamos discutindo, inclusive com o comandante do Bombeiros do Rio, o Coronel Roubadei,
E no momento em que nós estávamos entrevistando o coronel, saiu a notícia no Globo, do Lauro Jardim, de que aquela unidade onde estavam abrigados os meninos não tinha alvará dos bombeiros. O Flamengo mantinha uma instalação não vistoriada pela autoridade que lida com as questões de prevenção de incêndio, né, e de emergências em caso de incêndio, vendo se em vez de uma porta tem que ter duas, em vez de um disjuntor com tal capacidade elétrica tem que ter outro, se a janela pode ser removível ou não. Enfim, a autoridade ali não se pronunciou. Ainda assim, o Flamengo, como milhões de outras instalações no país, funcionava com seus alojamentos nessas condições, e o próprio coronel Robadey, na entrevista, colocado diante dessa questão, confirmou que a inspeção não tinha sido feita, portanto a licença não tinha sido dada pelos bombeiros, e justificou, ou melhor, tentou justificar este funcionamento nestas condições, sem esta chancela, como consequência de uma burocracia que os próprios bombeiros têm dificuldade de administrar. As licenças demoram demasiadamente, as instalações vão sendo concluídas nas suas construções e começam a ser usadas porque a dinâmica da coisa é essa mesmo. Ele fez a ressalva de que nem tudo que não está licenciado necessariamente é um lugar impróprio. Mas o resultado do evento no Ninho do Urubu mostra que aquele seguramente era um lugar impróprio. Não havia portas de escape, não havia instalações elétricas adequadas, o material empregado muito provavelmente permitiu que aqueles meninos fossem vítimas de fumaça tóxica, neutralizando sua capacidade eventual de buscar uma fuga. Tudo isso foi colocado ao longo do fim de semana, incontáveis artigos, comentários, nas mensagens que circulam pela internet, e o que a gente tem que colocar em cima da mesa, diante de nós mesmos como sociedade, é se nós queremos continuar lidando com essas tragédias, pranteando-as no início e esquecendo-as logo depois. Vejam que Brumadinho, e é claro que a tragédia do Rio é uma tragédia assombrosa que naturalmente ocuparia os maiores espaços na mídia, na imprensa, na discussão pública, mas vejam que a tragédia de Brumadinho, eu já tinha chamado a atenção para isso semana passada, já sumiu das primeiras páginas. A preocupação maior de algumas análises é o fato de terem prendido os engenheiros logo nos primeiros dias da tragédia. Essa é a preocupação maior. Poxa, prender os engenheiros e por conta da prisão e da pressão que se deu sobre eles, a TIVSID, que certificou Brumadinho, começou a entregar para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para as autoridades a verdade por trás daquele laudo. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, em que negligência e impunidade marcam tragédias no país, e o levantamento que o Globo faz com 10 tragédias ocorridas desde 2007 é de 1.774 mortes. 1.774 pessoas morreram em situações que que são de responsabilidade do Estado, no campo da prevenção, da fiscalização, do legislador, do judiciário, e que não devem nada. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato, tão logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento. A equipe de esportes da Band da Band News FM, fez uma homenagem aos meninos do Ninho do Urubu, que foi veiculada aqui no final de semana, e muitos ouvintes pediram que ela fosse repetida. Vou deixar que vocês ouçam essa homenagem, tem cerca de 2 minutos, e na sequência o Barão toca o barco. Vamos lá.